Hoje nós vamos continuar estudando sobre os milagres de Jesus, mas diferentemente hoje, eu vou pregar em 2 milagres no sermão de hoje. Então, pessoal dos PGs aí, fique atento. E o nosso amado Roberto, na hora de fazer o resumo para os PGs, faça o resumo para quando estudarem os 2 milagres, Santo Varão, por favor. Nós vamos ler Marcos 5, eu convido a igreja que se coloque de pé. Eu não consegui pregar nesse texto sem abordar os 2 milagres que ele apresenta. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que dela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra. Pai, a tua palavra é uma demonstração de amor por nós, porque o Senhor, além de nos salvar, nos deixou alimento para a alma. Além de nos salvar, o Senhor deixou luz para o nosso caminho. O Senhor deixou água para matar a nossa sede. O Senhor deixou pão para alimentar-nos e saciar a nossa fome. Pai, o Senhor se revela a nós da tua palavra. O Senhor apresenta Jesus a nós da tua palavra. Ó Deus, então, nesse texto tão maravilhoso, onde acontecem 2 milagres tão impactantes, que nessa manhã o Senhor fale poderosamente aos nossos corações.
Que nessa manhã Cristo seja glorificado sobre tudo e sobre todos nessa pregação. Que nessa manhã o teu povo perceba a presença de Jesus aqui. Ó Senhor, que a presença de Jesus, Pai, seja perceptível nesse lugar. Ó Deus, que aqui se veja o que costumeiramente se viu na história da igreja, em pregações de servos teus como Whitefield, Edwards, Spurgeon, homens como Lloyd Jones, Deus, ó Pai, que Cristo não era Cristo somente pensado, Cristo somente visto, mas Cristo sentido, Cristo experimentado. Que o teu povo experimente Jesus nessa manhã. Que o teu povo seja impactado com a presença do Senhor. Que o teu povo fique maravilhado contigo, ó Jesus. E saia daqui dizendo, ó, que grande, que maravilhoso, que glorioso Salvador é Jesus Cristo. Fala, portanto, Senhor, ao nosso coração e abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, o que esse texto tão grande revela para o nosso coração? Jesus está no controle. Jesus está no controle. É a mensagem do nosso texto nessa manhã. E aí talvez você vai me perguntar, pastor, então o que eu devo fazer se Jesus está no controle? Em primeiro lugar, o texto diz, espere. O que fazer se Jesus está no controle? Espere. Jesus voltou de Gadara, onde libertar aquele endemoniado da legião. O deixou pregando o evangelho ao seu povo. E quando ele atravessa o mar da Galileia, ele volta a Cafarnaum. E a palavra de Deus nos diz que assim que o Senhor Jesus desce na beira da praia, talvez ele saia do mar um pouquinho, está esperando o Senhor Jesus, Jairo. Jairo é o chefe da sinagoga. É o que dirige a liturgia na sinagoga, dirige as pregações. Era o presbítero docente, era o pastor titular. E a filhinha de Jairo estava muito doente. A ponto, amados irmãos, de que quando o Senhor Jesus sai da água, veja bem, Jairo não era qualquer pessoa, ele era o presidente da sinagoga, mas ele está tão desesperado que a palavra de Deus nos diz que ao ver Jesus, ele prostrou-se aos seus pés, diz o versículo 22. E insistentemente, não foi um pedido, amado irmão, frívolo, mas foi intenso compaixão, lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo se humilha, Jairo apresenta sua necessidade, Jairo reconhece o poder de Jesus. E a palavra nos diz que Jesus vai com ele. Mas imagine, a filha de Jairo está à beira da morte. E ele reconhece que Jesus tem poder, mas ele ainda talvez reconheça Jesus só como um rabi humano, porque ele acredita que só se Jesus puser as mãos ela vai ser curada. Ele não tem a fé do centurião que nós ouvimos há 3 semanas atrás, que diz, Senhor, manda com uma palavra. Ele precisa ver Jesus impondo as mãos. E Jesus, amados irmãos, amoroso e condescendente como é, não para refutá-lo, mas atende o seu pedido, Jesus vai com ele. Mas quando Jesus vai, amado irmão, a multidão vai com Jesus, e um empurra para lá, outro empurra para cá. Todo mundo quer pegar a bênção, irmão. Todo mundo quer ser curado. E de repente Jesus está indo, e talvez para Jairo aquele negócio está demorando. E de repente Jesus vai andando no caminho, e aí Jesus para e fala assim, quem me tocou? Aí Jairo, não, senhor, tem dó. Parece que o senhor não está entendendo que minha filha está morrendo. O coração dele devia estar, irmão. Ele não sabia que Jesus tinha um projeto muito maior para a filha dele. Quem me tocou? Pedro, representando os apóstolos, Lucas disse, Senhor, o povo está te empurrando para lá e para cá, e o Senhor me pergunta, quem me tocou? Tem dó, Jesus! Todo mundo está empurrando o Senhor. E ele diz, não, alguém me tocou. Tocou na minha veste. Eu senti sair poder. E aí, de repente, então, Jesus parou e começou a olhar para o lado, e as pessoas assustadas, e ele virou para trás, de repente ele bateu um olho na mulher, e a mulher que tinha sido curada por Jesus, se ajoelhou, contou toda a história dela para o Senhor, que eu vou contar no segundo ponto. E aí, então,
ela fala de uma grande cura, mas imagine o coração de Jairo. A filhinha dele está morrendo. Ele acredita que ela precisa do toque de Jesus. Jesus para. Uma mulher vem, se ajoelha, conta a história de 12 anos de vida. Mas Jairo tinha tido a bênção de desfrutar de sua filhinha com saúde 12 anos. Essa irmã vinha 12 anos, o mesmo tempo, com uma terrível enfermidade. E aí, então, enquanto Jairo está ali, talvez com o coração saindo pela boca, Jesus diz àquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Para a tristeza do coração de Jairo. Quando ele olha lá no horizonte, está vindo o pessoal que trabalha na casa dele. E talvez o coração dele já começou a imaginar o pior. E para a tristeza dele, ele recebe a pior de todas as notícias. Tua filha já morreu! O que você está fazendo aí incomodando o mestre? Jesus diz para ele que ele precisa crer. Mas veja bem, irmão, que Jesus nem sempre faz as coisas no nosso tempo. Jesus nem sempre faz as coisas do nosso jeito. Isso é para mostrar para mim e para você que quem está no controle da minha vida e quem está no controle da sua vida é o Senhor Jesus. E se Jesus está no controle, na maioria das vezes, as coisas não vão acontecer no nosso tempo, nem do nosso jeito, mas Ele vai nos dizer: espere! Eu estou no controle. Teve um pregadorzinho que repetiu: espere! Vocês ouviram? Aqui é a escola de pregação, pessoal, fica ligado. Crianças estão aprendendo a pregar. Irmãos, eu gosto muito da história do ministério do reverendo Charles Simon. Charles Simon estudou na Universidade de Cambridge e o sonho dele era ser pastor da igreja da Santíssima Trindade, que ficava na igreja de Cambridge. Com 23 anos, ele já era mestre em teologia, ele era da igreja anglicana, mas ele era puramente evangélico, apaixonado por Cristo e pela palavra. O bispo designou ele para assumir o pastorado da Igreja da Santíssima Trindade na Universidade de Cambridge. Contudo, o bispo designava os pastores, mas quem administrava a igreja local é uma comissão da congregação. Era tipo um conselho, e aquele conselho era muito liberal, e eles não queriam Charles Simon. Então, quando Charles Simon chegou ali, na década de 1780, para pastorear aquela igreja, eles simplesmente trancaram todos os bancos. E durante 10 anos seguidos, todos os domingos, quando o pastor vinha pregar no culto das 11 horas da manhã, porque eles administravam, eles passavam corrente nos bancos, trancavam os bancos, e o povo tinha que vir ficar em pé no meio e ficar em pé no corredor. E aquele povo falava mal do pastor. E aquele povo atacava o pastor. E o pastor, no começo, tinha um gênio muito difícil. Mas ele foi se quebrantando, foi se dedicando à vida de oração. E ele entendeu que o Senhor estava dizendo para ele: meu filho, espere! Eu fico imaginando como seria chegar aqui no domingo. Alguns sabem que quando eu cheguei na Unida, algumas pessoas nos rejeitaram intensamente. Mas ninguém trancou os bancos. Imagine alguém trancando os bancos durante 10 anos. Aquele homem disse que Deus quebrou seu coração. E Deus lhe ensinou a esperar. Depois de 10 anos, numa eleição, aquelas pessoas rebeldes perderam seu cargo e pessoas que apoiavam o ministério do pastor assumiram a administração da igreja. Elas destrancaram os bancos. E o reverendo Charles Simon pastoreou mais 44 anos naquela igreja. O seu pastorado foi de 54 anos, frutífero e grandemente abençoador. Grandes pregadores ouviram Charles Simon pregar.
Henry Martyn, um grande missionário, bebeu dos sermões daquele grande pregador, que teve um ministério frutífero e quando morreu, 54 anos depois de assumir o pastorado daquela igreja, aos seus 77 anos de idade, foi homenageado pela igreja, foi honrado pela cidade, como um ministro fiel, que soube esperar em Cristo e colheu grandes bênçãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, não se desespere. Deus está no controle. Talvez você está recebendo um não agora, mas o Senhor está dizendo para você, espere, espere. Na hora certa, eu vou me manifestar. É aquela música que me consolou. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Senta na cadeira e toma chá, porque Jesus mandou esperar. E na hora certa, Ele vai se manifestar. Louvado seja Cristo que deu a vida na cruz para nos salvar. Jesus está no controle. O que fazer quando Jesus está no controle? Espere. Mas ao olhar para o texto, a pergunta salta diante dos nossos olhos. O que fazer quando Jesus está no controle? O texto diz, em segundo lugar, creia. O que fazer quando Jesus está no controle? Creia. Escola de pregação, estou falando para vocês. Criança arrependida, creia. Quem é o pregador? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Cadê? Bênção pura. Brian, isso aí, Davi. Deus te abençoe, Brian. Creia. Repetiu de novo. Irmãos, lá vai Jairo, na expectativa de que Jesus vai chegar a tempo. E quando Jesus desce na praia, tem uma mulher ali observando e calculando como é que ela vai tocar em Jesus. A palavra diz que essa mulher sofre de uma hemorragia. E essa mulher vem sofrendo dessa hemorragia durante 12 anos. Nós que somos pais e maridos, vemos muitas vezes, ou filhos, como as mulheres de nossa família sofrem, algumas delas, quando vai chegando a época da menstruação. Todos nós talvez já sofremos os efeitos da TPM. É terrível. Agora imagine uma mulher menstruar 12 anos ininterruptamente. Aquela mulher no começo tinha até algum dinheiro, mas ela procurou todos os doutores. E ela procurava um e ele cobrava caro, e procurava o outro e ele cobrava caro, e procurava o outro e ele cobrava caro, e ele cobrava caro. E o dinheiro da mulher acabou, irmão. Ela ficou pobre. Se não bastasse, imagine uma mulher que sangra durante 12 anos, ela sofre provavelmente, irmãos, de uma anemia terrível. Poucas vezes ela deve ter condições de se levantar da cama. A fraqueza deve ser imensa no seu corpo. Se não bastasse tudo isso, uma mulher, nos tempos do Antigo Testamento, enquanto estava menstruando, era considerada impura. Então a cama que ela sentava era impura, a mesa na qual ela sentava era impura. Um grande rabino da antiguidade dizia que se um homem se aproximasse da sua mulher e tivesse relação com ela nos dias da menstruação, todos os seus filhos seriam amaldiçoados e alguns deles morreriam. Essa mulher não podia ir no culto público. Essa mulher não podia encostar em ninguém. Essa mulher não podia nem ter relações sexuais. Se teve marido, talvez o marido foi até embora.
12 anos. Vendo a vida se esvair. 12 anos. Vendo a carranca da morte olhando para si todos os dias. Morrendo aos poucos. Que situação desesperadora enfrenta essa nossa irmã. Ela não pode estar ali na multidão. Se alguém descobre, ela corre o risco até de ser apedrejada. Mas ela raciocina consigo mesma: eu não vou conseguir me apresentar para Jesus. Eu creio tanto no poder dele, eu creio tanto que ele é o Salvador, que eu vou fazer o seguinte: eu vou tocar na orla da veste dele. E quando a multidão ia, irmãos, ela chegou e tocou na orla, no manto de Jesus, por baixo, por trás. Ela baixou, correndo o risco de passar em cima dela toda aquela multidão. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que quando ela tocou na veste de Jesus, a hemorragia parou. Diz aqui o versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Entrou o vício, entrou a força, curou a anemia. A mulher se sentiu forte. Um milagre aconteceu. Naquele exato momento, Jesus disse: quem me tocou? A turma: tem dó, Jesus. Todo mundo está empurrando o Senhor para lá e para cá. Como é que o Senhor faz uma pergunta dessa? Eu senti sair poder. Alguém me tocou na veste. E Jesus começou a olhar e averiguar. E deu a volta olhando provavelmente. E bateu os olhos nela. E ela então, cônscia, diz o texto, consciente do que tinha lhe acontecido, se aproximou do Senhor Jesus, se ajoelhou diante dele e contou a história. Senhor, há 12 anos atrás eu comecei com hemorragia. Senhor, eu fui proibida de ir aos cultos. Senhor, provavelmente, eu perdi o contato com a minha família. Ninguém queria mais saber de mim. Eu ainda tinha dinheiro, fui nos médicos, eles cobraram caro, ninguém conseguia curar. Senhor, eu via a carranca da morte todos os dias diante de mim. Senhor, eu estava deprimida, angustiada, eu já não tinha mais o que fazer. Mas eu fiquei sabendo que o Senhor estava passando aqui e eu ouvi acerca do que o Senhor estava fazendo. E eu reconheci o teu poder como filho de Deus. E eu disse comigo mesma: eu não vou ter condição de me revelar a ele, porque se eu me revelar a ele nessa multidão, eu vou ser apedrejada. Então eu vou tocar na veste dele, e por causa de quem ele é, eu vou ser curada. Senhor, e sabe o que aconteceu, Senhor? Ela ajoelhada contando: eu toquei na veste do Senhor. E eu tocar na veste do Senhor, Senhor, o sangue parou na hora. A força entrou dentro de mim. Jesus, eu estou curada, louvado seja o teu nome. Naquele exato momento, irmão, o Senhor olhou para ela com a maior doçura do mundo. Jesus é o leão de Judá. Quando tem que rugir, uau, ele ruge. Mas ele é um meigo cordeiro de Deus. E poucas vezes você vê Jesus chamando alguém de filha. Eu imagino a doçura do Senhor. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Shalom sobre a sua vida. Fica livre do teu mal. Veja bem, irmão, que Jesus não fala que ela somente foi curada pela fé, mas ela recebeu a maior de todas as bênçãos. De fato, ela creu que Jesus era o único mediador entre Deus e os homens. De fato, ela creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jesus diz que todo aquele que crer nele, conforme o ensino das Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ela creu em Jesus e foi declarada justa pela fé no Filho de Deus. Foi adotada, foi lavada no sangue do Cordeiro. Foi perdoada de todos os seus pecados. Recebeu não só a cura, recebeu a vida eterna. Aleluia. Filha, a tua fé te salvou. Eu derramo paz sobre você. Você está livre do mal, do ataque do maligno. Eu trago restauração para a sua vida. Jesus nos mostrou, irmão, o que a bênção da fé realiza em nós. Você que está aqui nessa manhã, se for a vontade de Deus, e você tem uma enfermidade física, o Senhor, se assim o quiser, soberanamente, tem todo o poder para curá-la, minha irmã. Se você está aqui nessa manhã, meu irmão, e você está acometido de uma terrível depressão,
e nem os remédios estão fazendo mais efeito. Eu gostaria de lhe dizer, se lhe aprouver ao Senhor Jesus, Ele tem todo o poder para te curar. Mas mais do que curar você, a maior bênção que Jesus pode te dar é a bênção da salvação. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crer nele como o único mediador entre Deus e os homens, se você crê nele como aquele que foi cravado na cruz em seu lugar e recebeu a ira que você merecia sofrer no inferno, se você crê que ele pagou a sua dívida e que ele é a maior expressão do amor de Deus por você, que nunca ninguém te amou como esse Senhor maravilhoso que pagou os teus pecados, e se você então crê e o recebe como seu único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você será salvo, será perdoado, terá a vida eterna, terá paz com Deus, terá a alegria do Espírito Santo habitando em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Creia em Jesus. E depois de mostrar o que a fé pode fazer, porque Deus salva pela graça mediante a fé, que Deus cura através da fé e salva pela fé. Enquanto tudo aquilo está acontecendo, nós voltamos para o nosso irmão Jairo. Imagina o coração de Jairo. Coração talvez saindo pela boca, irmão. E ele vê o pessoal vindo lá longe. Pare de incomodar o mestre, sua menina já morreu, já era, Jairo. Jesus lhe fala para ele: Jairo, fica ligado. Presta atenção aqui. Não temas. Crê somente. Jesus tinha acabado de dar uma ilustração para ele do que ele faz através da fé. Jairo, irmão, esperava uma cura, mas Jesus queria dar ressurreição. Por isso, era necessário crer. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e me diga: pastor, e no dia em que Jesus não cura? E no dia em que Jesus diz que não? Quem frequenta o culto vespertino me ouviu contar alguns domingos atrás de uma ovelha muito querida para o meu coração, que estava grávida, faltavam 5 dias para a bebezinha nascer, terceira filha, um dia antes do meu aniversário, dia 9 de abril, e de repente o cordão umbilical deu um nó na perninha daquela princesinha. E o sangue não passou. E faltando 5 dias para o parto, aquela princesinha morreu no ventre da mamãe. Ela teve que passar por uma cesárea, foi retirada a bebê. Eu fui pastor desse casal na capital federal. Casal muito próximo a mim até hoje. Eu orei com eles no telefone, na hora que ela estava indo fazer a cirurgia, choramos juntos. E eles pegam a bebê no colo, abraçam o bebê. A mãe é costurada, vai para o cemitério sepultar essa filhinha. Jesus não curou nesse dia. Hoje completam 40 dias que esse casal amado viveu. E eles têm um filhinho lindo. Ele tem, acho que 6 ou 7 anos de idade. É meu amigo. Quando nós fomos a Brasília de férias, ele carinho comigo o tempo todo. E eles têm uma outra filhinha também. Eu acho que ela tem 4 ou 5 anos. 4 anos, eu acho. E quando a mamãe voltou para casa, ela, a cara da sua irmãzinha que tinha acabado de morrer, botava a mão na barriga da mamãe e chorava, 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 chorava. Ininterruptamente. E o menino, que está aprendendo catecismo na escola dominical, num dia, uma semana depois, quando o pai desceu para brincar com a irmã no parquinho, no café da manhã ele vira para a mamãe, que está em cima da mesa. Eu aconselhei essa mamãe ontem, ela pediu aconselhamento na terça, eu só consegui ontem. E ele vira para a mamãe e fala assim: mamãe, a senhora disse que Deus não mentia, mas Deus mentiu. Deus mentiu, mamãe. E a senhora também mentiu. Deus é mentiroso e a senhora é mentirosa.
E a senhora mentiu porque disse que Deus não mentia. Deus fez a senhora ficar grávida. Colocou minha irmãzinha na sua barriga. Deus nos encheu de sonho. E poucos dias antes da minha irmãzinha nascer, Deus leva ela, mamãe. Deus mentiu. E a senhora também mentiu. Imagina para a mãe, gente. Que dor é essa? Graças a Deus. O Senhor dá sabedoria, boa teologia. A mãe tem, com o coração dilacerado. Ela chora com ele. Filho, a nossa dor é muito grande. Mas na sua simplicidade revela a sua teologia. Está vendo esse celular aqui, filho? Estou vendo, mamãe. De quem o celular? Ele é seu. Ela virou para ele. Eu baixo o aplicativo que eu quiser. Não baixo, baixa, mamãe. Eu assisto o que eu quiser no celular. Assiste, mamãe. Se eu quiser dar o celular para alguém, eu dou. Dá, mamãe. Por quê, meu filho? Porque o celular é seu, mamãe. Você faz o que você quiser. E aí a mamãe virou para ele. O que você está aprendendo do catecismo na escola dominical? Deus é o quê? O criador de todas as coisas, mamãe. E ela virou para ele. Então, se Deus é o criador, ele é o seu dono, filho. Certo? Ele, certo, mamãe. E se o celular é meu, eu faço com o celular o que eu quiser. Se Deus é o nosso Criador, o que ele faz conosco? E ele falou para ela, mamãe, Deus faz conosco o que Ele quiser. Ele é o nosso dono. Ele mandou Jesus por nós. Ela falou, pois é, filhinho. Todos nós queríamos sua irmãzinha aqui. Mas o papai do céu era dono dela. E ele quis levá-la para o céu. E ele achou melhor levá-la para o céu. Então, nós temos que continuar crendo nesse papai do céu que nos amou tanto e deu o filho dele para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Quando Deus diz não, a gente continua crendo. Ainda que a alma esteja dilacerada. Estou contando porque essa mãe me autorizou a contar. 6h, mandei o WhatsApp para ela, falei, não vou falar nome de ninguém. Você me autoriza a contar a história? Ela falou, pode, pastor, se for para edificar a igreja. Você reagiria dessa maneira? Você continuaria crendo se Deus dissesse que não? Porque quando Deus diz sim, faz um milagre maravilhoso, é fácil crer. Mas é na hora da perda, é na hora da dor, é na hora da angústia, é na hora do desespero, que nossa fé é revelada. É nessa hora que se demonstra diante dos homens se nós somos ou não somos de Jesus. Porque Deus já deu por nós aquele que Ele tinha de melhor. A dor mais terrível que alguém pode ter nesse mundo, irmão, é ver seu filho morrer. Mas até Deus sabe dessa dor. Porque Ele mandou o filho dele morrer numa cruz para pagar os nossos pecados. Então, ainda que você esteja passando por um momento desesperador, creia! Não temas! Crê somente! Talvez você não entenda nada agora, mas Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. E se Ele deu Cristo na cruz por você, Ele não vai deixar de cuidar de você. Ainda que você enfrente a mais terrível dor, ainda que você passe pela mais angustiante tribulação, o Senhor deu Cristo por você, e Ele não vai deixar de cuidar de você. Não temas, crê somente, que Deus fortaleça a sua fé, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Jesus está no controle. E agora? Aquele seriado que você gosta, né? Quem poderá nos ajudar? Não, vamos ser mais cultos, né? Ser ou não sereis a questão, né?
O que fazer se Jesus está no controle? Espere, creia e surpreenda-se. O que fazer se Jesus está no controle? Surpreenda-se. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus para ele, não temas, crê somente. Jesus manda em tudo, irmão. Ele falou para a multidão, agora ninguém vai me seguir. E quando ele dá ordem, todo mundo obedece. Ninguém seguiu ele. Vai comigo, só Pedro, e junto com ele, Tiago e João. Jesus levou seus melhores amigos. E eles foram com ele. E chegando lá na casa de Jairo, é engraçado quando você estuda outras culturas, né? Nos dias da Bíblia existiam umas figuras interessantes, que eram as mulheres chamadas de carpideiras. Então, quando morria alguém, iam os tocadores, e essas mulheres, elas eram contratadas para chorar. Então, se não bastasse o sofrimento, elas diziam, morreu! É igual aquele pessoal, tem um restaurante aí que você vai, e você ganha uma sobremesa no dia do seu aniversário, e o pessoal canta parabéns para você sem convicção nenhuma, misericórdia, por pura obrigação. Né? Talvez você já foi nesse restaurante. É um parabéns que você não quer nem ouvir, porque não sai da alma, não sai do íntimo. Pois é, essas mulheres eram contratadas para elas chorar. Elas recebiam, eram pagas. Então elas estavam lá, o avô, uma gritaria, meu Deus, a menina morreu. Não parecia nem casa de crente, uma bagunça, uma algazarra terrível. E aí Jesus chegou e falou assim, ei pessoal, por que vocês estão nessa bagunça toda aí? A menina não morreu não, só está dormindo. Você sabe que para o Senhor a morte é um sono. Aí eles, todo mundo está dormindo, a menina está ali, já está gelada. Jesus falou, tira esse povo tudo aqui. Tiraram todo mundo da casa. Entrou no quartinho dela. Mais uma vez a doçura de Jesus. Quando tem que ser brabo com o povo, ele é. Entram Pedro, Tiago e João no quarto com o papai e da mamãe da menina. Ele pega na mão dela e fala, Talitá cumi. Minha menininha linda. Em outras palavras, é isso aqui. Aqui está o teu Senhor, o teu Salvador. Eu estou te dando uma ordem. Levanta-te. Uau! Imediatamente a menina ressuscitou, irmãos. Imagina como não ficou Jairo. Pasme comigo. Às vezes você quer cura, mas Jesus quer dar muito mais. Jesus quer dar ressurreição. Jairo queria cura. Jesus queria dar ressurreição. Infinitamente maior o milagre. Talvez você não entenda porque o Senhor não faz do seu jeito. Mas Ele faz do jeito dEle, para a glória dEle. E para, irmão, para que haja ressurreição, é necessário que antes haja morte. Ela precisava morrer. E muitas vezes, para que haja ressurreição, irmão, é preciso que haja morte. As pessoas não entendem isso. Quando eu fui convidado para vir para a revitalização da Igreja Unida, nós conversamos algumas coisas com o conselho. E os que estavam comigo ali naquela época, alguns sabiam que para que a nossa igreja voltasse a viver, era necessário que algumas coisas morressem. E um amado presbítero que está no conselho até hoje sempre falava, eu sei que Deus vai revitalizar essa igreja, não sei se com as mesmas pessoas que estão aqui. E ele entendeu o conceito de revitalização. Para que haja ressurreição é necessário que haja morte. Então algumas coisas precisam morrer na sua vida, crente. É por isso que você está enfrentando essa tragédia. É por isso que você está passando por essa luta. Algumas coisas precisam morrer. Para que depois você experimente ressurreição. Para que você ouça Jesus dizer, minha menina linda, eu te mando, levanta-te. E a vida entra nela e ela salta.
E a palavra nos diz, irmão, no versículo 42, que imediatamente se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram sobremaneira admirados. Jesus não está nem aí com redundância. A admiração já era algo hiperbólico, mas para que nós entendamos, sobremaneira admirados, todos ficaram estarrecidos. O quê? Ele ressuscitou a menina, verdadeiramente, só Deus pode fazer um negócio desse. Jesus falou assim, alguém faz favor de preparar comida, que a menininha está com fome, né? Morrer e ressuscitar é um negócio que dá fome, é complicado, né? Vai preparar comida para ela, pessoal. Hein? E aí falou assim, não falem nada para ninguém, porque ele não queria ainda que a fama dele se divulgasse. Mas que bênção maravilhosa, irmão, é ver que quando o Senhor opera na nossa vida, Ele nos deixa estarrecidos. Ele nos surpreende. Irmãos, o pastorado da Unida tem sido uma benção. E para a glória de Deus, depois de 7 anos, eu acho que nós estamos vivendo o nosso melhor momento. Mas quando eu cheguei aqui, vocês não têm ideia a quantidade de gente que disse que ia dar errado. No meu presbitério, lá em Brasília, um pastor virou e falou assim, o reverendo Roster teve um ministério abençoado no Chile e um ministério abençoado em Brasília e está indo para São Paulo matar o ministério dele. Outros irmãos comentavam aqui, na nossa universidade, se durar 3 anos, chega longe. Glória a Deus. Já estava em 7. Uhul! A validade era 3. Né? Deus é bom demais. Não foi fácil. Luta, desafio. Resistência. Se já não tivesse todas essas especificidades, Deus manda uma pandemia. Uau! 2 anos. Mas para que a gente entendesse quem é o Senhor, Deus bota uma cracolândia nessa porta. Durante 11 meses. Eu me lembro dos traficantes botando a banquinha ali, ó, e vendendo a droga, excremento na rua. Vocês não vieram aqui. Foi feio demais. O inferno na terra. Um exemplo do que é o inferno na terra. Tudo para Jesus nos surpreender. Quando veio a Cracolândia, muita gente disse, agora a Unida morre. Lá atrás, quando eu vi um irmão que tem mestrado em História, chegou para mim, sentou e falou assim, olha, eu sinto em dizer-lhe que você veio para a Unida e começou a narrar a história dos pastores. Né? Riso saiu da Unida sem querer sair, Borges saiu ruim com o conselho, né? Teve que dividir a igreja, Denuel morreu no púlpito, né? E todos os pastores não terminaram bem. Eu falei, irmão, eu vou terminar do jeito que Jesus quiser, deixa de ser profeta da desgraça, para com isso, rapaz, em nome de Jesus, para com isso. Conversa fiada. Tem dia que a gente perde a paciência também, irmão. Irmãos, nós temos que levantar a mão para o Senhor e agradecer, amém? Temos que dar graças. Deus nos levou para o Mackenzie, e o Mackenzie nos recebeu com tanto amor e carinho. Deus usou nossos presbíteros que lá trabalham, diretor-presidente Milton Flávio, reverendo Roberto Brasileiro, todos foram uma bênção tão grande desse processo. Voltamos de manhã, lá ficamos à noite. O nosso culto aqui tinha no máximo 40 pessoas frequentando à noite, lá tem 100. Temos um culto aqui 8h30 da manhã. E eu estou de boca aberta, dizendo, uau, quem é como Jesus, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Preste atenção. O que Deus mais me ensinou, eu quero deixar essa dica para você. Nos nosso tempo de pandemia e de Cracolândia foi, espere e creia. E na hora certa, eu vou te surpreender. Nos momentos mais difíceis aqui, irmão, de ficar a madrugada inteira orando. Falar, Senhor, não estou entendendo nada. É sério mesmo, dobrar o joelho meia-noite e parar de orar às 6h da manhã. Madrugada inteira. Senhor,
fala comigo, o que eu preciso fazer na Unida? E abri a palavra e ouvi o Senhor falar, fica e prega, e eu vou fazer todas as coisas. Manda quem pode, obedece quem tem. Aleluia. Eu tenho aprendido isso. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Louvo a Deus pela parceria do Conselho da Igreja, pelos irmãos, pelas ovelhas, que tem sido bênção nas mãos de Jesus. E nós, só quero contar algo para vocês, só estamos vendo a ponta do iceberg. Grandes coisas virão, irmãos. Espere grandes coisas de Deus. Deus não nos colocou no centro de São Paulo à toa. Nós estamos orando, Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus, senão nós morreremos, como orava Dionócritas. Senhor, dá-nos almas ou leva a nossa alma, como orava George Whitefield. Dá-nos São Paulo para Jesus. Irmão, entenda que essa igreja não foi plantada no centro de São Paulo à toa. E eu estou orando para que nós entendamos a nossa vocação como igreja missionária, para que nós alcancemos São Paulo para Jesus. Prepare-se, se Jesus está no controle, nós veremos grandes coisas. E nós diremos, uau! Que Jesus maravilhoso é esse! Que ressuscita mortos e conduz a sua igreja para a sua glória. Sabe qual é a minha oração? Senhor, me surpreenda, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Jesus está no controle. Deus abençoe o irmão Joaquim. Pode ir na benção. O que fazer quando Jesus está no controle? Espere, creia, surpreenda-se. Ele deu a vida na cruz por nós. Ele conduz a história. Ele conduz a igreja. Eu vou terminar esse sermão contando para vocês o que aconteceu conosco lá em Santiago. Quando a gente estava vindo embora, Deus mandou um tempo de reavivamento, não só na nossa igreja local, mas da denominação. E teve um dia que nós fomos para a igreja à noite, Cleuzinha e eu. Final de primavera, nós sentamos. Chile, na época do verão, anoitece tarde, 8 horas, 8h30 da noite, é muito bonito. Lá está mais ao sul, né? E nós sentamos no templo bonito, parecia com esse. As luzes entravam nos vitrais do templo. E nós sentados assim, nos 2 bancos, conversando. Ela, e aí, meu amor? Como é que você avalia esse tempo? Eu falei, meu bem, o que eu fiz? Lembra, meu bem? Eu não fiz nada. Eu só abri a Bíblia. E Jesus se levantou do livro e fez todas as coisas. Irmão, quando a gente abre esse livro, Jesus levanta do livro, fala no livro, caminha no meio da igreja, e Ele mesmo reaviva a igreja. O livro está aberto. Levanta-te, Senhor Jesus, e glorifica a Ti mesmo, porque Tu deste a vida na cruz para nos salvar. Jesus está no controle. Espere, creia e surpreenda-se. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.